Olá, estudante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesta videoaula nós vamos iniciar a nossa jornada no universo de integração contínua e deploy contínuo, também conhecidos como CI/CD ou CI/CD. O nosso objetivo aqui é preparar todo o ambiente necessário para que possamos construir, validar e futuramente automatizar o processo de entrega de aplicações React Native. Eu dividi a aula em 3 partes, então certamente cada uma delas contribuirá e muito para a sua formação, para o seu aprendizado, beleza? Ao final desta aula aqui, você terá instalado as principais ferramentas utilizadas no mercado, criado um projeto React Native com Expo, configurado o Git para o versionamento de código e preparado a estrutura inicial que será utilizada nas próximas etapas do pipeline CI/CD. Preparado aí? Preparado? Legal. Então, vamos começar, né? A primeira ferramenta que nós precisamos instalar é o Node.js. Eu até já acessei o site aqui, deixei o site aberto para você, nodejs.org, tá? Acessa, você realiza a instalação. O Node.js é um ambiente de execução JavaScript que permite executar comandos fora do navegador. Ele é muito utilizado em aplicações React, React Native e praticamente todo o ecossistema JavaScript moderno. E além do Node.js, a sua instalação já inclui o NPM, que é o gerenciador de pacotes responsável por instalar bibliotecas e também as dependências dos projetos, tá? Após a instalação, vamos para o terminal e vamos verificar se tudo está funcionando corretamente. Então você vai, vou abrir com o terminal para nós checarmos, né? Então já estou aqui no terminal. E aí nós vamos executar um comando. Qual é esse comando, Ariel? Node-v, tá? Isso daqui, ele exibe a versão instalada do Node.js. Se aparecer, é que foi instalado corretamente, beleza? Em seguida, vamos com npm-v. Mesma coisa. Então, se ambos retornarem uma versão, significa que a instalação foi concluída com sucesso. A próxima ferramenta será o Visual Studio Code. O VS Code, como é bastante chamado, né, é um dos ambientes de desenvolvimento mais utilizados no mercado de tecnologia. Ele oferece suporte para JavaScript, React Native, Git e centenas de extensões que facilitam o desenvolvimento de software, tá? Onde você vai realizar o download e realizar o processo de instalação? Nesse outro site aqui, code.visualstudio.com. Está bem? Maravilha? Ok. Então, depois de instalar o VS Code, vamos utilizá-lo como um ambiente principal durante todas as nossas práticas dessa nossa disciplina. Vamos chamar aqui de disciplina, essa sequência de vídeos, tá bom? Depois, instalou? Vamos para o Git. O Git é um sistema de controle de versão criado para acompanhar todas as alterações que foram realizadas no código-fonte de um projeto. Ele permite registrar modificações, recuperar versões, criar ramificações de desenvolvimento e colaborar com outros desenvolvedores, tá? O Git você vai obter nesse outro sitezinho aqui, git-scm.com. Realizou o download, realiza a instalação, já está pronto para utilizar, tá? Depois que você realizar a instalação, nós podemos também verificar seu funcionamento através de um comando, que é o git version. Então, vou abrir aqui o terminal novamente. Git version. Se tiver tudo instalado, ele mostra ele para nós. Git version, mostra a versãozinha que nós estamos utilizando. Então, se uma versão for exibida como ocorreu aqui, o Git está pronto para uso. Vamos agora criar, né, no caso você não tenha, né, criar uma conta no GitHub. O GitHub funciona como uma plataforma de hospedagem de repositórios Git. Ele permite armazenar projetos em nuvem, compartilhar códigos com equipes, integrar serviços automatizados como o GitHub Actions, que nós vamos utilizar bastante, tá? Durante as próximas aulas, ele será responsável por armazenar o nosso projeto, mas também executar os pipelines automatizados de integração contínua. Vamos entender todos esses conceitos, tá bem? Esse é o nosso ambiente. Então, só mostrar o GitHub aqui, que eu já tenho ele aqui, já está com o GitHub bonitinho. Esse é o nosso ambiente
que nós vamos trabalhar. Tem outras ferramentas, mas daí com o tempo nós vamos criando, tá bom? Com o ambiente preparado, vamos criar o nosso primeiro React Native. E para isso, nós vamos utilizar o Expo. O Expo significa, simplifica, na verdade, muito o nosso desenvolvimento. Significa aí uma facilidade que nós temos para desenvolver um desenvolvimento mobile, porque ele elimina diversas configurações complexas que muitas vezes o desenvolvedor Android, o desenvolvedor iOS acaba encontrando, tá? Ainda mais quem trabalha com Android Studio sabe as dores de cabeça que é configurar a ferramenta, fazer a ferramenta trabalhar ali no computador, né? Precisa de muita memória, processador. E aqui, com o Expo, nós acabamos tendo uma facilidade, beleza? Então, eu volto lá no terminal, lá no nosso terminal. Opa, vou só limpar a tela aqui, tá? Então, eu criei uma pastinha ali chamada CICD. E aqui, nós vamos executar um comando, tá? Eu vou mostrar, coloco o comando aqui, aí você pode replicando. Caso eu não tenha feito toda a configuração e instalação, pausa o vídeo, realiza a configuração e instalação, que eu te aguardo aqui, e aí depois você continua a partir daqui, está bem? Vamos lá então, olha, eu vou colocar o comando npx create expo app e o nome do nosso aplicativo, app. Nós vamos criar um aplicativo. Nós vamos criar um aplicativo que é um aplicativo de corrida de rua, tá? Então ele vai calcular o pace do corredor, tá? Observe o que está acontecendo aqui. Nós temos um comando bem interessante, é o comando npx. Esse comando npx, ele executa temporariamente um pacote sem necessidade de uma instalação global. O create expo app, ele é responsável por criar toda a estrutura inicial do projeto. E o app pace corrida é o nome da nossa aplicação, tá? Então após, eu vou dar um enter aqui, e após um tempinho, ele cria para nós o projeto dentro daquela pastinha CICD, tá? Então ele vai criar ali dentro, demora um pouquinho logo de início, mas depois acaba ficando um pouquinho mais rápido. Então vou só pausar aqui para nós não perdermos muito tempo. Ele pergunta aqui, né? Olha, é isso mesmo? Você está querendo criar aí esse projeto? Vai mostrar ali, você coloca o Y, sim, é isso que eu quero, essa versão que eu quero. Pode instalar esse pacote aí, tá? À vontade. Precisa, né? Aqui é algo importante, que ele traz para nós algumas informações sobre o SDK, o pacote de configuração, tá? Por padrão, ele vai trazer para nós esse 56. O 56 dá para nós, o pacote de 56 de conteúdo ali, de a biblioteca, dá para nós trabalharmos, podemos usá-lo, tá? Mas eu não recomendo para você, para nós, porque existe um aplicativo no celular que é o Expo Go. O Expo Go, ele é muito interessante, porque basta que você execute a aplicação aqui no seu computador, que com o celular, com o aplicativo Expo Go, você lê um QR Code, o aplicativo já aparece no seu celular automaticamente. E qualquer alteração que você fizer no computador, na aplicação, no código, né, vai atualizar automaticamente no seu celular também. Isso é possível a partir do SDK 54 para baixo, porque a versão atendida lá no Expo Go é o 54, SDK 54. O 56 não permite. Então, se você rodar esse latest 56, você não vai conseguir executar a aplicação no seu celular, está bem? Então, porque o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, no celular é o SDK 54. Então, aqui você seleciona esse daqui, ó, compatível com Expo Go na Apple Store e na Play Store. Fechou? Seleciona ali e dá o Enter. Ele realiza a instalação para nós. Está aí, então. Depois de um tempinho, está pronta a nossa aplicação. Observe, então. Está criada, e agora ele até sugere para você, né, para entrar ali no diretório, app pace corrida, que é isso que nós faremos. Então, eu venho aqui novamente, eu vou só limpar a tela. CD,
app pace corrida, que é a nossa aplicação que nós executamos, tá? E aí, enter. Estou dentro do diretório. Então, se você vier aqui com o dir, você pode observar o diretório, tá? Agora nós vamos abrir o VS Code para ver o nosso projeto, beleza? Beleza. Para isso, eu venho e digito code ponto. Quando eu coloco code ponto, esse comando ele abre automaticamente o projeto dentro do Visual Studio Code, beleza? Então, só dá o enter aí, ele já vai abrir o Visual Studio Code para nós brincarmos um pouquinho aí. Antes de nós prosseguirmos, nós vamos analisar a estrutura do projeto, entender todas as pastinhas. Então, vou colocar aqui para você o VS Code. Tá aqui bonitinho. Então, esse daqui é o nosso projeto, tá? Esse daqui é o nosso projeto. Observe que nós temos diversos arquivos, diversos diretórios ali dentro, né? Dentro do nosso ambiente, tá? E um dos mais importantes é o arquivo package.json. Está aqui do lado esquerdo, package.json. Esse arquivo ele funciona como um centro de configuração da nossa aplicação. Ele armazena diversas informações, informações importantes, tá? Nós temos ali o nome do nosso projeto, temos as dependências que estão instaladas no nosso projeto, scripts de execução, temos aqui os scripts de execução, as versões das bibliotecas que nós temos ali, todas as bibliotecas que nós temos instaladas, tá? Outro arquivo importante está dentro de uma outra pastinha, que é esse, na pastinha app, nós temos diversos elementos, tá? Aqui dentro da pastinha app, e é aqui dentro que mora os nossos arquivos principais, digamos assim, que são as nossas telas, tá? Dependendo da versão que você tiver, pode ser que apareça, por exemplo, um index tsx ou index.js, depende, ou app.js, vai depender muito da versão que você está utilizando do seu ambiente, tá? Do ambiente que está sendo configurado do Expo, beleza? Esse arquivo ele representa o ponto principal, o ponto de entrada da nossa aplicação. É nele que normalmente nós criamos as nossas telas, os nossos componentes iniciais, tá? Temos uma outra pasta importante aqui também, que é, deixa eu só colocar aqui, que é a pastinha Assets. Essa pastinha Assets, tá? Ela é responsável por armazenar imagens, os ícones, outros arquivos estáticos que são utilizados pelo aplicativo, ok? Vamos executar a nossa aplicação, vamos ver essa aplicação em execução, porque ele vai trazer aquilo que é o padrão, né? o formato padrão de uma aplicação assim que você cria. Então vou abrir aqui novamente o terminal, abro o terminal, npx, depois expo, start, tá? O expo iniciará um servidor local e vai exibir um QR Code. E a partir desse momento nós poderemos abrir a aplicação. Então deixa ele rodar ali. A primeira aplicação, quando ele vai subir o servidor, demora um pouquinho, mas depois ele acaba sendo um pouquinho mais rápido também, tá? Então ele está iniciando ali o projeto para nós. Vamos aguardar aqui. Está feito, está feito. Então aqui ele trouxe para nós, olha, o QR Code que eu falei para você. Esse QR Code você pode ler, né, com o aplicativo Expo Go no seu celular. Podemos utilizar um emulador Android, um simulador iOS, tá? Para abrir essa aplicação. Ou podemos acessar através do link aqui. Então se você acessar por esse link, vou colocar aqui, localhost 8081. Ele vai abrir uma página para nós com a nossa aplicação. Deixa eu ver se ele já está abrindo aqui. Então aqui ele vai trazer a nossa aplicação. Então está carregando. Ele traz o nosso aplicativo. E esse aplicativo daria para colocar no celular também, tá?
daria para colocar no celular, daria para fazer teste local. Então aqui ele já encontrou o servidor. Se eu voltar lá no nosso terminal, ele mostra carregando. Ele está carregando a página, ou seja, existe um cliente querendo acessar. E esse cliente que está acessando é um cliente web. Então aqui já carregou 39% já do conteúdo. É uma aplicação pequena, mas acaba sendo um pouquinho pesada essa inicial. Depois nós vamos limpar tudo para criar o nosso projeto, tá bem? Pode ficar tranquilo. Então, a aplicação inicial, ela está funcionando. Nosso ambiente aqui, ele foi configurado corretamente. Se isso daqui está acontecendo aí com você, então foi tudo configurado corretamente, tá? Já está tudo pronto. Só vamos terminar ali de carregar, eu já te mostro. Está feito aqui então, ele já colocou para a web e eu aproveitei para colocar no meu celular também. Então eu vim aqui, escaneei o QR Code. É muito importante que o celular ele esteja, que você está utilizando, esteja na mesma rede Wi-Fi que o seu computador, porque senão não vai funcionar, tá? Eles precisam estar na mesma rede Wi-Fi, está bem? Na mesma rede Wi-Fi. Então observe que aqui eu coloquei para buscar o celular, ele coloca iOS Bundled, então ele carregou no celular, então já está aqui a nossa aplicação. Aqui, ó. Já está aqui a aplicação, certo? Então tá bonitinho ali, a aplicação já está rodando e podemos usá-la, né? Conforme eu atualizar alguma coisa na tela aqui no código, no nosso código, no VS Code, eu também atualizo automaticamente, atualizo automaticamente na nossa aplicação, ali na tela do nosso aplicativo. Então está tudo funcionando, foi tudo configurado corretamente. Agora nós vamos preparar o projeto para controle de versão, certo? No terminal nós vamos preparar o nosso Git. Então eu vou tirar daqui o servidor, fazer assim, ó, Ctrl C para sair, né? Ó, Ctrl C, CLS para limpar a tela, Git init. Então aqui esse comando vai transformar a nossa pasta atual, que é do nosso app de corrida, para um repositório Git. Então, Enter. E a partir desse momento, o Git vai começar a monitorar todas as alterações que forem realizadas no projeto. Então agora nós vamos adicionar os arquivos ao controle de versão. Então agora eu faço git add ponto. Observe o ponto final, tá? Ele indica que todos os arquivos da pasta atual serão adicionados ao próximo commit, a próxima conclusão, do meu próximo envio, por exemplo, tá? Em seguida, nós vamos criar o nosso primeiro commit. Então, o commit, eu falei dele várias vezes, né? Representa um marco no histórico do projeto, tá? Então, ele registra exatamente como o sistema estava naquele momento. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o commit aqui. Git commit. Esse daqui é o comando. Você vai executá-lo muitas vezes, tá? Então, eu vou colocar como configuração inicial do projeto React. Vou colocar como configuração inicial do projeto React. Beleza? Certinho? Como eu disse, então, aí, ó, on branch, nada comitado, ok, tá tudo certo. Então, ele representa um marco histórico do nosso projeto. Ele está registrando ali como o sistema estava naquele momento, quando eu fiz o commit. Esse processo é muito importante porque permite rastrear toda a evolução do aplicativo ao longo do desenvolvimento, tá? Agora nós vamos criar um repositório no GitHub. E após criar o repositório, nós vamos conectar o nosso projeto local ao repositório remoto. Beleza? Beleza. Então vamos lá no nosso GitHub agora. Deixa eu vir aqui. Já estou aqui com o GitHub. Vou criar um novo repositório. Posso dar, inclusive, o mesmo nome, né? Darei o mesmo nome para o nosso ambiente, da nossa aplicação, o mesmo nome da nossa aplicação aqui. É muito importante sempre criarmos o GitHub para fazer um versionamento online, né? Um versionamento distribuído. Isso daqui é essencial para nós. Beleza? Então, acessou o GitHub, está aqui repositório name, nós vamos colocar o nome do nosso projeto, que é app
app-pace-corrida. Coloquei o nome do nosso projeto, app-pace-corrida. Aí eu posso fazer as configurações. Eu quero que ele seja público. Vou adicionar o readme aqui, por exemplo, e create repositório. Só enquanto ele aguarda ali. Aí foi. Agora sim. Então agora eu tenho lá no GitHub as informações, no caso o repositório, né? Ainda sem o código. O próximo passo meu, sim, aí sim, será enviar todo o meu projeto lá para o servidor, lá para o nosso GitHub, tá? Então nós fizemos o git add ponto, o ponto final lá que é para colocar os arquivos dentro de um commit. Fizemos o nosso primeiro commit, que é o marco histórico, e a partir de agora nós temos um repositório online, mas eles ainda não se conhecem. Então nós precisamos conectar o nosso projeto local ao repositório remoto. E aí nós vamos executar o seguinte comando. Assim, git branch -m, aqui o M maiúsculo. Bem, eu quero que vá para a branch principal, tá? Para a ramificação principal. Então esse comando ele define a ramificação, a branch principal com o nome main. Então dou um enter aqui, certo? E aí em seguida nós vamos realizar git remote add origin, já vou explicar, e nós vamos colocar o endereço do nosso repositório online. Então aqui nós estamos informando ao Git onde o nosso projeto será armazenado remotamente. Está bem? E onde que eu arrumo o endereço? A URL. Aqui, eu vou mostrar para você agora. Vamos ver aqui. Observe que aqui eu tenho code, aqui no botãozinho verde do meu projeto, HTTPS, tem um endereço do meu projeto. Então você clica nesses dois papeizinhos aqui, ou seleciona essa linha e copia, depois vai lá no nosso terminal, se clicar com o botão direito ele já cola para você, ou Ctrl V, aí você decide. Já tenho ali o meu comando, né? Agora então é só dar o Enter ali. Então, deu Enter, eles estão conectados. Estão conectados, tá? Agora eles estão conectados. Agora, para terminarmos, eu preciso enviar todos os arquivos para o GitHub. Para isso, git push -u origin. E aí eu enviarei lá para o main. Ó, main. Opa. Deixa eu ver o erro aqui. Ah, sim. Isso daqui foi um erro bem interessante. Foi até bom acontecer. Porque lá quando nós criamos o nosso projeto no GitHub, lembra que eu coloquei o readme? Coloquei o readme, né? Isso aconteceu porque o repositório já tem um arquivo que não existe aqui no meu projeto local. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui origin. Opa. Git pull origin main allow traço ted histories. Isso daqui ele vai limpar para nós todos os históricos, tá? De arquivos que estão. Melhor fazer da seguinte forma. Está aí então concluído, né? Demorou um pouquinho para fazer a comunicação, mas concluiu o nosso envio. Então aqui nós enviamos, né, todos os arquivos para o GitHub. Então agora o nosso projeto já está armazenado na nuvem. O nosso próximo passo então será preparar a estrutura do pipeline. Ainda não vamos criar o pipeline completo, nós vamos apenas organizar a estrutura inicial, né, a estrutura necessária, tá? Então para isso nós vamos criar uma pastinha chamada .github. Então vou colocar aqui dentro, vou abrir o VS Code, fica mais fácil para nós observarmos. Aqui dentro do nosso ambiente, nós temos todas as pastas do nosso projeto, e aí eu vou criar uma pastinha, que é New Folder, e eu vou chamar de .github, certo? Olha lá. Dentro dessa pastinha, nós vamos criar uma outra pastinha, chamada
workflows, tá? E dentro de workflows, nós vamos criar um arquivo chamado ci.yml. ci.yml. E aqui vai acontecer toda a mágica, tá? Esse arquivo será responsável por definir todas as etapas automatizadas que o GitHub Action executará. Nesse momento aqui é importante entender o papel desse arquivo, tá? Ele funcionará como uma receita de execução. Nele nós vamos colocar atividades como baixar o código, configurar o ambiente, instalar dependências, executar testes, validar a aplicação, e tudo isso vai acontecer automaticamente, sempre que enviarmos alterações para o GitHub. Maravilha? Chegamos então ao final dessa prática, onde pudemos instalar o Node.js, o Git, configurar o GitHub, Visual Studio Code, criamos uma conta lá no GitHub, né? Desenvolvemos o nosso primeiro projeto React Native utilizando o Expo. Executamos a aplicação localmente, configuramos o Git, publicamos o projeto no GitHub, vou mostrar aqui para você, né, o projeto já no GitHub, pronto para ser, para poder brincar com ele aí à vontade, né? Tá aqui, né, todo o projeto lá no GitHub que nós enviamos agora, e preparamos a estrutura que será utilizada no GitHub Actions. Então, na próxima aula, nós vamos criar uma aplicação mobile simples e configurar o nosso primeiro pipeline de integração contínua. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve. Até mais!